Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, o Senhor tem falado comigo por esses dias, irmãos, através de um salmo, e eu estou insistindo nele, irmãos, porque o Senhor tem me falado sempre algo neste salmo, e é o salmo de número 1, amém? Abra sua Bíblia aí, salmo 1, bem conhecido. Está escrito assim, amados, a palavra do Senhor. O título diz assim: a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Glória a Deus. Amados, este salmo, ele é muito apreciado por todos nós. Todos nós, eu creio assim que nós gostamos muito desse salmo. Eu particularmente, se eu fosse fazer uma lista dos salmos que eu mais gosto, esse ou este entraria nessa lista. Esse salmo, irmãos, ele tem uma peculiaridade tão linda, que quando você inicia a sua leitura, você tem desejo de continuar fazendo essa leitura dos salmos, porque é como se Deus, Deus usou o salmista aqui nesse salmo para que ele servisse de prólogo, para que ele servisse uma espécie de introdução para a leitura ou o cântico dos demais salmos. Então é uma coisa maravilhosa. Ele se resume aqui em 6 versos, e 3 versos fala do homem piedoso e mais 3 do homem impiedoso, ou da piedade e da impiedade. Há quem diga também que a pessoa que nunca teve intimidade com a Bíblia Sagrada e não conhece, mas que se porventura leu esse salmo num folheto ou em algum lugar, a pessoa vai ter uma noção do que é o certo e o errado, o que é servir a Deus e não servir a Deus, o que é ser um crente e um descrente, o que é o céu e o inferno, a morte e a vida, porque este salmo ele nos dá esses parâmetros maravilhosos, coisa linda. Mas o salmista aqui, amados, ele chama atenção, ele coloca aqui, nós podemos dizer assim, 2 pessoas aqui neste salmo, 2 tipos de pessoa, para que ele possa expressar aquilo que Deus coloca no seu coração. E o primeiro é uma pessoa que é piedosa. Ele fala da piedade, mas essa piedade que ele está falando aqui não é aquela piedade da pessoa ser bonzinho, ser piedoso porque tem dó de alguém. Não, ser piedoso não é esta piedade. A piedade aqui do Salmo 1 é a piedade do santo trato e piedade. Esta piedade tem a ver com pio, que significa se interessar, mergulhar, se entregar nas coisas de Deus. Essa piedade que ele está falando, ele está se referindo àquela pessoa que decidiu-se de uma vez
a gastar tempo com as coisas de Deus, meditar nas coisas de Deus, querer aprender das coisas do alto, querer mais intimidade com Deus, conhecer mais a Bíblia, conhecer mais aquilo que é santo, aquilo que é sagrado, aquilo que vem do alto. E essa pessoa, ela passa cada dia mais ser piedosa, mais temente a Deus. O desejo dela vai aumentando conforme ela vai praticando isso, porque ela percebe, esta crente percebe que Deus para ele, para ela, se torna uma fonte inesgotável. Ela passa a perceber, essa pessoa passa a perceber que quanto mais ela tirar de Deus, mais Deus tem para revelar. Louvado seja Deus. Então ela sabe que Deus é essa fonte transbordante, e ela também passa a perceber que ela é totalmente dependente de Deus, ela precisa de Deus, ela necessita de Deus, e ela se vê tão pequena a cada dia diante de Deus, e por isso Deus vai se revelando a cada dia para esse crente, para que o nome dele seja glorificado. Então essa pessoa é uma pessoa piedosa, uma pessoa que ama as coisas de Deus. É aquela pessoa, é aquele crente que ele sente a presença de Deus lavando louça, que ele sente a presença de Deus no trânsito, que ele sente a presença de Deus no trem lotado. Não importa onde ele esteja, ele está dirigindo, mas ele chora, fala em mistério. Deus se revela para ele, para ela, todos os momentos. Louvado seja Deus. Isso é lindo, é a pessoa piedosa. Mas aqui, logo adiante, a partir do versículo 4, ele passa a falar agora de uma pessoa impiedosa, os ímpios, que é o contrário de ser piedoso. Ele passa a dizer, olha, mas os ímpios não são assim. E ele diz: os ímpios não são assim, mas são como uma moinha que o vento espalha. Pelo quê? Os ímpios não subsistirão no juízo. Amados, e por que agora os ímpios não são assim? Porque a impiedade é exatamente o oposto de tudo isso que nós acabamos de falar. Uma pessoa impiedosa é uma pessoa que zomba das coisas de Deus, ela escarnece das coisas de Deus, ela despreza as coisas de Deus. O prazer dessa pessoa é aquela roda de zombaria, é aquela roda de escarnecimento, aonde se escarnece de Deus. O ímpio, ele tem prazer de estar ali no meio, ele tem prazer de fazer parte. Por isso que ele disse: os ímpios não são assim, mas são como a moinha que o vento espalha. E os ímpios, irmãos, eles, aqui neste salmo, o salmista diz que o propósito do ímpio é de aconselhar a pessoa piedosa. E ele diz: olha, mas essa pessoa piedosa, que tem o seu coração cheio das coisas de Deus, ela não anda, não se detém, não se assenta também na roda dos escarnecedores. Porque os ímpios, eles são terríveis, eles têm conselhos maus. E ele passa aqui uma imagem para nós, que o ímpio, ele tenta aconselhar. Primeiro ele tenta andar com o piedoso, depois ele tenta deter o piedoso, e depois ele faz com que a pessoa se assente. São três verbos: o verbo andar, o verbo deter e o verbo assentar. Você analisa comigo e você veja que duas pessoas que estão andando e conversando, elas não vão se assentar antes que parem. Primeiro elas param para depois se assentar. Aí é que está. Aqui está dizendo que o ímpio, ele lança a conversa no piedoso enquanto eles estão andando, mas depois a conversa fica tão boa que o ímpio consegue deter, parar o piedoso, e depois que param, eles se
assentam na roda dos escarnecedores. Enquanto está andando já está difícil, quando se detém fica pior, e se assentar, aí piorou de vez. Mas o que ele está falando aqui é que essa pessoa que nós falamos no começo, que ela é piedosa, essa pessoa, o coração dela transborda das coisas de Deus, a boca dela ferve de palavras boas, que foi pregado na quinta-feira aqui. Então essa pessoa, as coisas que vêm do ímpio, as palavras do ímpio não atingirão esse crente. Esse crente, ele não vai andar com esses ímpios, esse crente, ele não vai ser detido, e muito menos também não vai se assentar na roda dos escarnecedores. Sabe por quê? Porque ele tem compromissos com o seu Deus. Louvado seja Deus, aleluia. O coração dele, a mente dele, a alma dele transborda de Deus, das coisas de Deus, e é por isso que ele disse: essa pessoa é uma pessoa bem-aventurada, mais do que feliz. Louvado seja Deus, glória a Deus. Você que está aqui nessa noite, sinta-se uma pessoa bem-aventurada. Louvado seja Deus, feliz, mais do que feliz, porque você está ouvindo a palavra de Deus, você está sendo cheia da palavra de Deus. É isso que ele disse no versículo 2. Por que essa pessoa piedosa, ela não é confundida pelo ímpio? Exatamente por isso, porque antes, no versículo 2, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Louvado seja Deus, glória a Deus, coisa linda, louvado seja Deus. O crente, quando vive para Deus, ele tem prazer nas coisas de Deus. Mesmo que às vezes as redes sociais elas pareçam ser tão atraentes, mas o crente, ele sabe dentro dele, no profundo da sua alma, que nas coisas de Deus há mais deleite. Louvado seja Deus. Ele se agraciará mais nas coisas de Deus, ele sentirá mais prazer nas coisas de Deus. O Espírito Santo lhe fará chorar de alegria quando ele meditar nas coisas de Deus. No fundo da sua alma, o Espírito Santo vai gritar dentro dele, dentro dela, diz: minha filha, meu filho, você está perdendo muito tempo com isso, mas dentro de você há um grito, há uma voz, aleluia, que há algo mais importante, mais excelente. Oh glória, aleluia. As coisas de Deus, a lei do Senhor é sublime e perfeita, glória a Deus, e elas nos dão vida. Louvado seja Deus, amém, queridos, glória a Deus. Interessante, eu fiquei pensando aqui, né? Ele disse assim: olha, os ímpios não subsistirão no juízo. Quando Deus tratou mal aquelas nações que perseguiam Israel, não é por causa de rebeldia, não, é por causa da impiedade. Se existe uma coisa que é abominável diante de Deus, é a palavra chamada impiedade. Um homem impiedoso, ele é abominável diante de Deus. Uma pessoa impiedosa, ela é um herege, um apóstata da fé, ele é um deturpador da palavra de Deus. Uma pessoa impiedosa, Deus não tem ligação com ela, ou ela não tem ligação com Deus. Deus não tem ligação com ela, exatamente porque ela não quer. O coração das pessoas que são impiedosas estão cheios de rapina. A mente deles só pensam coisas más.
o coração deles são podres, a mente deles raciocinam coisas más, eles têm comichão nos ouvidos, mentes cauterizadas, eles só pensam coisas ruins. Jesus disse que eles são igual a sepulcros caiados, eles são muito bonitos por fora, eles se apresentam de várias formas, de várias maneiras, eles são falsos profetas, eles são incrédulos, profanos, eles adoram a impureza, a imoralidade, eles se adaptam muito bem com as coisas da terra, mas eles odeiam as coisas que vêm do alto. Por isso que eles não subsistirão no juízo, eles não subsistirão no juízo e nem permanecerão na congregação dos justos. O negócio, irmãos, acerca dos ímpios, nós podemos até ver, aí se os irmãos puderem colocar, Provérbios 4:19, nós vamos ver que o caminho dos ímpios é um caminho de escuridade, veja bem, de escuridão. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. É um caminho de escuridão. Deus não tem pacto com eles. Sabe por que Deus não tem pacto com eles? Porque eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Muitas das vezes eles procuram deturpar a palavra de Deus, eles procuram dizer que a verdade não é mais verdade, é a mentira que é o certo. Quer ver? Vamos ver isso na Bíblia? Coloque aí, meu filho, se você puder, Romanos capítulo 1, versículo 25. Eles deturpam as coisas de Deus, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Olha, aquilo que é verdade, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, aquilo que os pastores tentam de todas as formas ensinar como a verdade bíblica, ali está escrito: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Eles honram e servem a criatura, mas esquecem do Criador. Esses homens, eles gostam dos lugares mais bonitos e diz assim: olha, consegui comprar e adquirir um lugar onde a mãe natureza me oferece um bem-estar terrível, e eu deliro naquelas paisagens, nas plantas, eu amo as orquídeas. Oh, como a mãe natureza é bela! Olha os animais, olha os meus bichinhos de estimação, como eu amo os meus bichinhos de estimação. A natureza faz tudo isso, é a mãe natureza. Eles amam, servem e honram mais. Está escrito ali, olha, a criatura honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, porque eles são ímpios. É por isso, e por isso que eles não subsistirão no juízo. Quem pode dar glória a Deus? Louvado seja Deus. Os ímpios não subsistirão no juízo. Salmo 9, versículo 17. Vamos ver, Salmo 9, versículo 17. O que será que vai acontecer com esses ímpios, que eles abominam e eles são abomináveis? Salmo 9, versículo 17. Já está escrito ali, ó: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluias. Os ímpios não são assim, aleluia, como você, aleluia. Há caminhos que para o homem parece perfeito, mas o final deles é caminho de morte. Os ímpios acham que estão bem enganando, eles vão enganando e sendo enganados, a Bíblia diz, e chegará um dia em que será o fim da linha para todas as pessoas ímpias. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amados, a questão da impiedade na Bíblia, ela é tão forte que nós vamos ver mais um versículo, Salmo 109, versículo 6, aonde Davi, ele faz um paralelo entre o ímpio e Satanás. Que coisa, não é? Olha lá, Davi, Salmo de Davi: põe acima do meu inimigo o ímpio, e Satanás
e esteja à sua direita. Sabe o que ele está dizendo aí? Senhor, coloca um ímpio de um lado e Satanás do outro. Ou seja, o inimigo de Davi, ele ia ver Satanás de um lado e Satanás também do outro lado. Ou seja, ele comparava o ímpio com Satanás, colocou os dois no mesmo, para você ver que a impiedade, irmãos, ela é abominável, rejeitável diante de Deus. Por isso que Jesus Cristo disse assim, olha, para que não lançassem as coisas, as pérolas aos porcos, né? A nem todos, irmãos, às vezes é necessário pregar o evangelho. Às vezes eu trabalho num lugar particularmente que eu já sei que tem pessoas que não adianta, ele vai só zombar. Então são ímpios. Agora, quando você vê aquela rodinha que eles começam a zombar, eles começam a dar risada, porque eles não subsistirão no juízo. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Mas são como a moinha que o vento espalha, ele disse, olha, mas são como a moinha que o vento espalha. Glória a Deus. O nosso amado irmão aqui leu em Malaquias 3, versículo 18, ele disse, e outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo, não é isso? Olha lá, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Louvado seja Deus. Mas este salmo, ele divide muito bem o homem piedoso e o homem impiedoso. Se você está aqui nessa noite, glória a Deus, eu e você, nós somos essa pessoa piedosa, glória a Deus, amém, meus irmãos. Deus nos chamou para sermos piedosos. Muito embora você me diga, irmão, onde é que estão as pessoas impiedosas? Aí é uma pergunta difícil, mas eles estão em toda parte. Se veste bonitinho, se veste feio, de todo jeito. Quem sabe que de repente eles chegam até no banco da igreja e sentam do lado de um crente, porque eles são ímpios, eles são a palha. A palha geralmente ela está junto dos grãos, né? A palha só será tirada do grão quando alguém pegar um cesto, jogar para cima e ventar bastante, a palha vai sair e os grãos eles voltam para o cesto. Somente neste momento é que haverá uma separação. Louvado seja Deus, aleluia. Ramando que arabadanha da baixai, aleluia. Ah, irmãos, aleluia. O joio ele pode estar no meio do trigo, mas chegará um dia em que o Senhor separará. Louvado seja Deus, aleluia. Aquele que serve ao Senhor, aquele que não serve, aleluia. Quantos irmãos têm chorado e dito, Senhor, por que isso? Senhor, por que aquilo? Senhor, meu irmão, Deus tem ouvido a tua oração, aleluia. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Louvado seja Deus. Quando você vê às vezes dentro da igreja, dentro ao seu lado, muitas das vezes você vê a injustiça e você diz, Senhor, por que isso? Muitas das vezes o ímpio, o joio, ele está ali, mas chegará um dia, louvado seja Deus, em que o Senhor disse, separarei os bodes como se separa os bodes das ovelhas, aleluia. Oh, ramando que arabatai. Oh, fica tão somente, minha irmã, meu irmão, na tua fé. Louvado seja Deus. Seja essa pessoa bem-aventurada, seja este crente bem-aventurado. Se interesse pelas coisas de Deus, medite na palavra de Deus, não se canse das coisas de Deus, abra o seu coração para aquilo que é santo, para aquilo que vem do alto, porque Deus nunca te abandonou. Louvado seja o nome santo do Senhor. Oh glória, oh aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluias. Glória a Deus. Você é uma pessoa mais do que feliz. Glória a Deus. Você, adolescente,
De repente você diz: olha, por que eu passo por isso? E às vezes, irmãos, é tanta coisa. Eu fico pensando muito nos adolescentes, porque quando eu era jovem, adolescente, irmãos, eu sei o que eu passei. É muita coisa, vem muita coisa na cabeça do jovem. Ele fica, a mente de adolescente, irmãos, é uma enxurrada que vem assim, ó, na mente de adolescente. Eu lembro muito bem, irmãos, vi uma enxurrada assim, ó, na mente do adolescente. Glória a Deus. Mas se você estiver na presença desse Deus, aleluia, Ele vai te suprir em todas as situações, aleluia. Se você disser para você mesmo na tua casa: Senhor, eu vou tirar um tempinho, meu Deus, e vou meditar em um versículo da sua palavra. Senhor, eu vou tirar aqui 5 minutos e vou fazer uma oração. O Senhor vai te honrar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Queridos, os irmãos viram que no versículo 3, ele disse que essa pessoa, ela como uma árvore, é semelhante a uma árvore. Essa pessoa piedosa, essa pessoa que ama as coisas de Deus, ele disse que ela é como uma árvore que está plantada, olha lá, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Como uma árvore que está com as raízes nas águas. Meu Deus, aleluia, oh glória. Eu não sei se você pode entender isso, irmãos, mas não é qualquer árvore, não. É uma árvore que ela tem as suas raízes nas águas. Aleluia. Deus te compara como uma árvore que está com as raízes sendo regadas de verão a verão. Aleluia. Tu vai passar por luta, por dificuldade, por tribulação. Deus vai provar a tua fé. Teu filho vai falar o que quiser para você. Você vai ter problema com dívida para pagar. Você vai ter problema na tua casa. Mas tem uma coisa: a tua raiz, ela está nas águas. Aleluia. Oh glória. Está escrito as folhas, olha lá, olha, glória a Deus, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas, nem as folhas não caem. Está entendendo o mistério de Deus? Você está entendendo nesta noite o que Deus está falando para você? Ele está dizendo, aleluia, que Ele tem todo o controle da tua vida, da tua casa, da tua família, do teu ministério. Aleluia. Não cai uma folha, meu irmão. Não cai uma folha, minha irmã. Aleluia. Sem a permissão dEle. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus não disse assim: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Glória a Deus. Coisa linda, meu irmão. Oh glória. Oh aleluia. Dá para sair um pouquinho do Facebook, meditar um pouquinho na palavra do Senhor? Dá, meu irmão, dá sim. Dá, glória a Deus. Você é esta árvore, você vai dar fruto. Deus vai te usar. As águas do Espírito Santo vai continuar te regando. Você vai florescer. Você é árvore frutífera. Deus está contigo. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Você sabe que uma vez eu estava passando, irmãos, e estava passando numa estrada, e do outro lado lá tinha uma mata, mas uma mata muito fechada. Aí você olhando assim a mata muito fechada de longe, você vê mata. O que você vai ver ali? Mata, pé de mata, de árvore. Tudo bem, passei ali, olhei assim, só vi árvore. Mas uma outra vez eu passei, eu vi a mesma mata, mas com uma diferença. Com uma diferença. Meu Deus, que coisa linda. Era o ipê, irmãos. O ipê saiu no meio da mata, irmãos do céu. Mas ele saiu no meio da mata, mas tão viçoso, mas tão bonito, tão belo. As flores deles eram tão bonitas,
israelitas, irmãos, de longe, e ele se destacava no meio da mata, mas de uma maneira que eu botei a mão na cabeça e disse: meu Deus, que coisa gloriosa, louvado seja aquele pé. E eu quero dizer para você: você é esta árvore, louvado seja Deus. Você está no mundo, o mundo é uma floresta, mas Deus te colocou como ipê, aleluia. Deus te colocou para dar fruto, aleluia. Deus te colocou, minha irmã, meu irmão, para fazer a diferença. Deus vai fazer a diferença neste mundo, usando a tua vida, louvado seja Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. E esse crente, ele é bem-aventurado, louvado seja Deus, bem-aventurado, mais do que feliz. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Amém. Deus abençoe os irmãos. Eu vou trabalhar para o pastor em nome de Jesus. Graças a Deus.